Bom dia, turminha! Hoje vamos utilizar o livro de ciências. Vocês irão colocar na página 117. E hoje vamos falar sobre germinação. Quais são as formas de germinação de uma planta? Então, antes de tudo, vamos lembrar o que é germinação. Então, gente, germinação é um processo de crescimento de uma planta ou de uma muda. Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser de muda, como a gente tá vendo essa plantinha aqui na imagem. Então, essa planta, se eu tiro um galho dela e coloco em um solo ou eu coloco dentro de um vaso com terra, essa planta vai crescer. Então, ela vai enraizar e ela vai começar a crescer após a raiz dela fincar no solo. O porém, gente, é que ela precisa dos fatores que todos os seres vivos precisam. Então, ela vai precisar da terra, ela vai precisar da água, ela vai precisar do ar e ela também vai precisar da luz e do calor do sol para poder essa planta, que foi feita de uma muda, de uma planta já crescida, ela se desenvolver. E outra forma que pode também ser germinado é pela semente. Então, também as plantas se produzem a partir de uma semente. O feijão é um exemplo. Quando a gente coloca na terra úmida, ela germina, cresce, dando origem a uma nova plantinha, até coloca novos feijões. Então, esses feijões que ela colocar, a gente pode também plantar novamente. E assim a gente faz várias novas plantas. Porém, para que essa nova plantinha cresça, ela também é preciso que ela receba água, luz e calor do sol, o ar e também os nutrientes. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo algumas plantas que elas são germinadas por sementes. E aqui vamos rever também outras plantas que são germinadas por mudas. Eu tenho algumas plantas, eu tenho mais plantas germinadas por mudas do que por sementes. Então, aí, vamos rever. Então, existem dois tipos de germinações, não é isso? A primeira, muda, que a gente viu. A gente tira um galho e planta, e daí vai gerar uma nova planta. Ou a gente pode pegar a semente, colocar na terra e também ela fazer a germinação. E assim teremos uma nova plantinha. Então, deixa eu cantar aqui essa melodia para vocês. Sementinha. Vejam só que bonitinha essa coisa que eu achei. É uma linda sementinha que para casa levarei. Numa terra bem fofinha, a semente eu plantarei. Que beleza, uma plantinha logo, logo eu terei. E aí, gente, vocês têm alguma plantinha? Se vocês tiverem, manda foto pra mim, pra tia ver. Mas se vocês não tiverem, que tal vocês plantar, gente? Vocês colocar aí pra germinar uma nova plantinha aí. Então, vocês podem perguntar à mamãe qual é a plantinha que vocês têm aí na casa de vocês. Que ela pode ser germinada por mudas e outras por sementes. A gente tem até dentro da geladeira da gente, não é? Vários vegetais, gente, que a gente pode colocar ele para germinar pela semente dele. Então, vamos plantar ou de muda ou de semente. Então, eu quero ver essa atividade, eu vou deixar para casa, além da atividade do livro, tá certo? Então, vocês vão plantar uma nova plantinha por muda ou por semente. Vocês vão escolher. Eu vou fazer a minha também, pra gente ver o desenvolvimento do crescimento dela. E a gente pode rever também, gente, o que a gente aprendeu a semana passada sobre as partes de um vegetal. Então, a gente vai ver esse crescimento dessa planta por muda ou por semente. E a gente vai ver todo o processo dela. A raiz nascendo, depois da raiz vai saindo o caule, depois do caule vem a folha, depois da folha vem as flores, depois das flores vem o fruto. Então, a gente pode estar estudando, não é? As partes de um vegetais e também germinação. Vamos agora para a página 119. Vocês vão circular a resposta certa. Letra A do primeiro. A partir
De que podem nascer as plantas? Da semente e do adubo, ou da muda e da semente? Ou da muda e da folha? Da muda e da semente, foi o que a gente viu, não foi? Letra B. O que é necessário para a semente se transformar numa plantinha, gente? Precisa só de sombra e água? Precisa de luz e calor só? Ou precisa de água, calor do sol e nutrientes? Ela precisa de água, de calor do sol, dos nutrientes. E também poderiam colocar mais aí, né, gente? Mais ingredientes aí que tá faltando. Mas, gente, é água, calor do sol e nutrientes. Segundo, marque um X onde estão as sementes e complete. Então, gente, tem primeiro aqui a maçã. São sementes de maçã. Vocês vão colocar a palavra maçã. Mamão. São sementes de mamão. São sementes de milho. São sementes de melancia. São sementes de uva. Então, todas essas frutas que vocês estão vendo nesse segundo quesito, elas são germinadas por semente. Então, se vocês pegar a semente da maçã, semente do mamão, do milho, da melancia e da uva, e vocês colocarem numa terrinha, gente, vocês vão conseguir ter outros pés de frutas. Embora, gente, que tem algumas sementes que ela não vai conseguir, mesmo ela tendo tudo apropriado para que ela cresça, mas ela não vai conseguir germinar e também não vai conseguir crescer, tá? Porque tem plantas que elas não aguentam ficar no calor. Então aqui, como é Nordeste, aqui é muito quente. Então tem algumas frutas que ela não vai se desenvolver aqui no Nordeste por ser quente. Ela vai se desenvolver em um lugar mais frio. Vamos agora para a página 120. Terceiro quesito. Escreva as palavras unindo as sílabas de acordo com a ordem crescente. Gente, lembra da ordem crescente, não é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Crescendo, gente. Vai crescendo, não é crescente. Então, vocês vão ver aí na ordem crescente, vão colocar no lugar certo e depois vocês leiam para ver que palavras são essas. Quarto, tem duas imagens, tem um abacate, tem um mamão, né? Primeiro é o mamão, letra A, e o segundo é o abacate. Qual é o nome desses frutos? Letra A e letra B. Vocês vão colocar o nome deles. Tem embaixo, qual é a cor da semente? Vocês vão ver a cor da semente, vão colocar na letra A, que é do mamão, a cor da semente do mamão, letra B, a cor da semente do abacate. Quem tem a maior semente e o abacate tem a maior semente ou é o mamão? Vocês vão colocar aí o nome da fruta. Qual é a diferença entre as suas sementes quanto à quantidade? Tem umas que tem mais, tem outra que só tem uma. Vocês coloquem também. Você conhece outros frutos com apenas uma semente? Eu conheço, só que eu não vou dizer a vocês. Vocês têm que pesquisar e tem que lembrar de todas as frutas que vocês já comeram e que ela tenha apenas as sementes. Vamos para a página 120. Observe cada imagem a seguir e escreva a qual parte da planta pertence. Então, aí, gente, lembra das partes das plantas, a parte de um vegetal, que é raiz, tem o caule, tem as folhas, tem as flores e tem o fruto e também tem a semente. Então, a gente come tudo. A gente come todas as partes de um vegetal. Aquele que é comestível, tá, gente? Aquele que não é comestível, a gente não come, né? Certo? Então, a gente come semente. A gente, que é o feijão, né, e outros, amendoim, ervilha, milho, essas são sementes. A gente come caule, a gente come as folhas, a gente come os frutos principalmente, e a gente come as flores também, gente. Tem flores comestíveis também, tá? Vamos lá. Então, tem aí gengibre. Gengibre, se você olhar direitinho, você vai saber que não é uma folha, não é uma flor, não é uma semente, não é um caule. Então, é o quê? Uma raiz. Legal. Coloca o nome raiz embaixo, onde tem uma linha preta aqui. O outro, gente, brócolis. Brócolis é o quê? É uma flor. Coloque aí, flor. Alface. Alface dá pra ver o que é, né?
Aham, a folha, coloca aí. O de baixo, gente, também espinafre. O espinafre dá pra ver que é uma folha, não é isso? O feijão é sementes. Macaxeira é raiz, que a gente come, né? Ah, muito bom. Batata também, gente, é muito bom. Canela, gente, canela é o caule, tá? Palmito também é um caule. E acerola, que é o fruto. Certo? Então, ótima atividade para vocês e até a próxima aula de ciências. Beijo!